Oi, tudo bem? Hoje vamos falar sobre este livro, Os Cães Nunca Deixam de Amar, de Teresa Ryan. Ele basicamente tem duas vertentes. Ele fala sobre o amor dos animais e sobre o tratamento do câncer. Então, se você é amante dos animais e conhece alguém, já passou na sua família ou até mesmo com você com problemas de câncer, provavelmente isso aqui vai trazer luz e conforto na sua vida. Se não passou, também é interessante ler para até saber como que se comporta, como que acontecem as coisas quando se tem câncer. Mas ele não é, desde o início, falando sobre o câncer da escritora. Ele é basicamente dividido em duas partes, uma sobre o seu Beagle e outra sobre o seu tratamento de câncer. Vamos lá! Olá, eu sou a Patrícia Iris e hoje vou trazer para vocês a impressão que eu tive desse livro, né, da leitura que eu fiz dele. Antes de mais nada, esse livro ele é uma leitura assim, bem tranquila, bem leve, apesar de tratar de um tema complexo, que é o tratamento de um câncer. Na verdade, são dois tratamentos, né? Aqui tem spoiler, tá, pessoal? Então é importante saber que eu vou falar sobre, basicamente, assim, não vou contar o final, nem vou contar... Apesar que, quando você lê aqui o finalzinho do livro, você já sabe que todo mundo sobrevive, graças a Deus. Mas ele é dividido em duas partes, né? A primeira parte, basicamente, ela conta, a Teresa conta sobre o seu Beagle. Antes de mais nada, isso aqui é um livro de memórias, tá? Ele é até catalogado, né, na área de memórias. Não é uma biografia, tá? Porque a Teresa, ela traz aqui pontos específicos da sua vida e a visão que ela teve, tá? Em relação à vida no momento com o seu Beagle e o seu tratamento do câncer, né? Então, basicamente, esse livro aqui, pela editora Universo dos Livros, ele foi lançado aqui no Brasil em 2013, nos Estados Unidos ele foi lançado em 2012, já foi traduzido para 7 línguas, né? E já ganhou prêmios até em primeiro lugar no The New York Times. Ou seja, é um livro bem conceituado que você não vai perder tempo lendo ele. Isso é o primeiro ponto. E por incrível que pareça, mesmo tratando de assuntos pesados, ele é um livro que você tem uma leitura fluida. A Teresa, ela traz aspectos da vida dela que são complicados, são complexos, mas por ser um livro de memórias e uma pessoa comum, a Teresa, ela é advogada da parte de investimentos, de imobiliários, né, inventários, e é uma pessoa como nós, né? E ela resolveu passar aí momentos chaves da sua vida nesse livro. E você vê, assim, muitas das partes você se identifica. Então aqui, principalmente quando ela lida com algumas pessoas da parte hospitalar, tanto para humanos quanto para animais, às vezes a gente encontra pessoas que não são muito empáticas, são muito fechadas e a gente está num momento de vulnerabilidade, a gente quer um pouco de atenção, né? E isso acaba não acontecendo. Então, assim, isso já aconteceu muito comigo de eu tentar resolver um problema e a pessoa do outro lado não se importar muito com isso e me atropelar com as palavras. E ela retrata isso aqui bem. Mas não são só pessoas desse gênero que ela encontra também pessoas muito bondosas, muito compreensivas. E um ponto que eu achei muito interessante nesse livro, que ela encontra muitos profissionais jovens. Para poder até fazer um contexto, a Teresa, quando ela conta esses fatos, né, tanto do Beagle, do cachorro dela, quanto do problema de saúde dela, ela tinha em torno aí dos seus 42 anos. E aí ela encontra veterinários, médicos, enfermeiros, tudo muitos novos, assim, saindo da faculdade. E ela se surpreendeu de como foi bem tratada, de como que eles foram especialistas, como foram maduros o suficiente para poder tratar e resolver os problemas. Então, assim, isso fica a dica também
que às vezes a gente tem aquele problema de idade, de você é muito novo, você não tem capacidade, você é muito velho, você está ultrapassado. Então assim, dá uma chance para cada um na sua idade o que tem a oferecer, né? Então isso aí fica uma dica aí boa para o nosso dia a dia, para a gente lidar com essas questões. Basicamente, a essência do livro, vale a pena que fazer uma contextualização, apesar que eu já meio que atropelei, fui falando um monte de pontos, né? É um livro de memórias que é a vida da Teresa, né? Ela conta em duas janelas, uma sobre a questão da adoção do seu cachorro, do Beagle. Em paralelo, ela fala sobre um pouco da sua vida particular, dos momentos que ela já foi divorciada, né? Ela se divorciou 2 vezes, então que ela está no momento de que ela quer viver a vida dela, que ela não quer um outro relacionamento sério, né? Que ela quer investir no trabalho, quer cuidar do seu cachorro. E aí ela conhece, né, uma pessoa, o Chris, que tem 12 anos a menos que ela, então tem essa questão da diferença de idade, mas ela estava ali curtindo, vivendo a vida, então estava achando que estava tudo muito bom. Aí nesse meio tempo o Chris, né, começava sempre a ir na casa dela, eles já começaram a ter uma rotina, né, todo final de semana ele estava lá, tal. E aí nesse meio tempo também o Beagle dela, que se chama, o nome é irlandês, talvez eu não consiga pronunciar. Ela até comenta isso no livro, que as pessoas têm dificuldade de pronunciar o nome dele. Se escreve Simmons, mas não é assim que pronuncia, porque ela coloca isso no livro, ela bota lá Seamus, alguma coisa assim. Então eu achei um pouco difícil de entender o nome do Beagle. Ele foi adotado, ele já estava na fila de ir para a eutanásia, porque lá nos Estados Unidos tem essa prática, né, de quando você não consegue achar um dono para um cachorro, depois de um determinado tempo que ele está no abrigo, ele vai para a fila da eutanásia, que é uma prática que eu não concordo. Por outro lado, os Estados Unidos faz isso para não ter cachorros abandonados, mas eu acho que poderia ter uma outra solução. Mas eles também investem muito nessa questão de adoção. Dificilmente você encontra lá um cachorro para comprar, então as pessoas que querem ter um cachorro ou um gato, eles vão nesses abrigos, né, para poder adotar, e geralmente são até cachorros de raça, né, por exemplo, o próprio Beagle. E esse cachorro, ele estava na fila lá para morte, coitado. E aí a pessoa do abrigo, que conhecia a Teresa, ligou para ela, sabia dos gostos dela, né, por Beagles, que ela já teve no passado, e comentou sobre o caso. E ela não resistiu, óbvio, foi lá e adotou ele tinha em torno de 1 ano, e aí a vida dela se transformou. Ele era muito peralta, muito peralta, faz, né, muita bagunça, muito comilão. Eu até me surpreendi, porque eu tenho aqui as minhas cachorrinhas e é tudo assim regrado, a comida certinha, comida natural, ração específica para peso e tal. E ele lá comia de tudo, comia pizza, comia churrasco, comia biscoito, e era assim que era a vida dele. E aí um belo dia, a moça que dava banho neles, né, do pet shop, identificou um carocinho perto do rabinho dele, e ela comentou que esse caroço já estava ali já há um tempo. E aí a Teresa levou no veterinário, o veterinário ficou preocupado, fez uma biópsia e descobriu que era câncer. E comentou com ela, olha, ele não vai sobreviver, mesmo fazendo o tratamento, ele tem um máximo 1 ano, mesmo fazendo a quimioterapia, porque esse tipo de câncer é um câncer que devasta o animal. Mas ela falou, não, eu não vou desistir do meu bichinho e eu vou lutar com todas as forças, com tudo que eu tenho direito. Então, sim, a quimioterapia, primeiro a cirurgia e depois a quimioterapia, vamos embora, vamos fazer. E ela enfrentou isso tudo. Tinha uma veterinária que ela chamava de Patricinha Fresca, né? A doutora Patricinha Fresca. Ela não comentou o nome, né, da doutora, até para poder manter o sigilo, mas era uma doutora que realmente, assim, uma não bateu com a outra, elas não conseguiram se entender, mas era quem estava ali à frente do tratamento e tal.
e não tinha outro jeito, né? Era com ela que tinha que fazer. E aí foi levando, ele tomava lá os remédios, toda semana fazia quimioterapia, e quando voltava, ele tomava uns remédios para poder suprimir o que poderia dar da quimioterapia. Então ele ficava mais elétrico, ele sentia mais fome, então ele saiu de 13 quilos, foi para 18 quilos. E assim, o livro contando esses detalhes de como que ele era peralta, né, de como que foi difícil fazer esse tratamento, mas mesmo assim é um livro muito espirituoso, que ela mostra sobre a sua garra e como que o cachorro estava ali só querendo amar, né? Só querendo brincar, só querendo a companhia. E nesse paralelo, ela comenta também um pouco sobre a vida do seu relacionamento, né, com o Chris, que no final das contas, né, de todo final de semana eles estão ali juntos, tal, começou a ficar uma coisa mais séria, né? Já estavam juntos aí há 2 anos, tal. Foi entrar em contato com a família dele para poder comentar, tal. A família tratou muito bem ela, foi todo mundo muito polido, tal. E depois de um tempo aí, de uns 6 meses, a mãe dele simplesmente chegou e falou assim: eu quero que você termine com ela. Né, que na época ela estava aí com seus 40 e poucos anos, ele estava chegando aí na casa dos 30 e a família não aceitou, por essa questão da diferença de idade. E aí eles tiveram até um desentendimento, ele precisou de um tempo, mas aí depois de uma semana os dois perceberam que era isso mesmo, que eles queriam ficar juntos e que ele ia enfrentar isso. Isso eu achei muito bacana. Não é que assim, a gente tem que ir contra os nossos pais, mas às vezes, principalmente quando é a parte de sentimentos, às vezes a gente sabe mais, né, do que eles. E assim, poxa, a Teresa, o único problema que os pais não aceitavam era a questão da idade. Ela era uma mulher independente. Poxa, ela já foi divorciada 2 vezes, mostra que não deu certo, não vai dar certo com você está desperdiçando sua juventude. Mas assim, se você parar para pensar, e se fosse com ele? Mas é a idade, quando estiver lá com 60, vai estar com 40 e pouco, vai ter uma diferença. Mas, gente, tem que tentar. E assim, um spoiler bem spoiler, que não tá no livro, né? Mas você encontra aí nas redes sociais, eles estão juntos até hoje. O livro foi escrito em 2012, tá? Ou a gente está em 2024, eles estão juntos até hoje. Então, assim, às vezes os pais acredito que não é o melhor, né? Mas não é o melhor para quem, né? Ok, aí o que aconteceu? Graças a Deus, né? O Seamus foi tratado, foi curado, ele ficou muito bem e todo mundo estava feliz. Aí vem a parte 2. A Teresa descobre um tumor próximo do seio dela. Na verdade, ela descobriu um caroço muito pequeno, mas ela ficou desconfiada, mas ela achou estranho porque ela tinha feito a mamografia há 4 meses atrás e não tinha identificado nada. Mas mesmo assim, ela foi no médico e aí eles, né, fizeram a biópsia e descobriram que era um tumor maligno. A cidade onde ela morava era Riverside, né, no sul da Califórnia. E é uma cidade pequena, que não tinha muita estrutura e tal. E ela teria que ir para um grande centro, que era onde fica a UCLA, e lá que seria o melhor tratamento. Então, apesar dela ter que viajar coisa de 2 horas por dia e tal, para poder... em Los Angeles. Para poder fazer o tratamento, ela optou, né, por fazer isso. Então, tinha essa dificuldade ainda de ter que ir para outra cidade para fazer o tratamento, fazer a cirurgia. E aí, a primeira parte da cirurgia deu tudo certo, só que ela tinha que fazer a quimioterapia. E para fazer a quimioterapia, que seria toda semana, ela resolveu fazer num local mais próximo da casa dela. E aí que vem os outros problemas, que é bem forte. Ela sabe que o cabelo dela vai cair. E assim, é uma parte da gente, ok, cresce, mas é uma parte que acaba sendo significativa. Então, ela encarou isso muito bem. Ela comprou umas perucas diferentes. Ela é loura, né? Ela quis comprar uma morena, uma ruiva, para poder... que ela até comenta assim, já que eu tô nessa, deixa eu me divertir um pouco. E aí, a parte da quimioterapia tem as suas nuances, tem as suas dificuldades. Teve um dos remédios que ela tomou, baixou muito os glóbulos brancos. Ela teve que parar no hospital, né? Fazer um tratamento à parte. Então, assim, na trajetória vai comentando todo o seu processo. E um outro ponto também, o que acontece? O cachorro dela, o Beagle,
Simmons, cada hora eu vou falar de um jeito, ele tinha um problema de ansiedade por separação, então ele latia muito e os vizinhos se incomodavam e ele não latia, ele uivava e não parava. Então os vizinhos sempre estavam ligando para ela para dizer que o cachorro estava incomodando e ela nesse tratamento e ela não sabia o que poderia fazer. Então assim, foi um momento muito difícil, mas ela tinha o apoio do Chris, a família dela que não é muito chegada, assim, eles têm lá os seus problemas também, os pais se separaram quando ela era pequena e tal, mas eles deram o apoio necessário. A família do Chris, sensibilizado pelo problema dela, também se aproximou. Nesse momento ela encontrou alguns amigos, pessoas que puderam até ficar com Simmons para cuidar enquanto ela fazia os tratamentos. Então assim, o interessante é que mostra que nos momentos de dificuldades a gente tem o nosso apoio, a gente vê realmente quem são nossos amigos, quem realmente sensibiliza com a gente. E um outro ponto também que, assim como com Simmons, que ela encontrou lá a doutora Patricinha Fresca, no período do tratamento dela da quimioterapia, ela também encontrou uma médica que não dava atenção, não retornava, até quando ela teve esse problema dos glóbulos brancos, não se importou muito. Então assim, só que aí nesse momento ela passou por uma outra médica que era o oposto, que ligava para ela, que se preocupava. Então assim, não desista. E se você tá do outro lado, se você tá atendendo alguém, também bota isso na sua cabeça. O que eu posso fazer para ajudar e facilitar a vida daquela pessoa? Né? Um outro ponto importante é se colocar no lugar delas. Se fosse eu, como que eu queria que essa pessoa me tratasse? Ah, eu vejo isso todos os dias, eu já tô acostumado, mas aquela pessoa não vê aquilo todos os dias. Mas ok, então seguindo aqui, um ponto que eu achei bem interessante do livro, que ela falou que ela tem um modelo ABCD na vida dela. Na verdade era BCD, depois que ela colocou o A. O B é de books, o C é de coffee e o D é de dogs, né? E o A é de álcool. Então ela falou que a vida dela é completa quando ela tem essas 4 coisas, né? O álcool, os livros, o café e os cachorros, né? Então acho que a grande maioria aí também, que é amante dos animais, também tem um pouco dessa filosofia. Você pode substituir o coffee por cat, né? Enfim, então eu achei isso interessante também da parte que ela contextualiza. Um outro ponto, ela sempre foi uma pessoa muito negativa, não uma pessoa assim carregada, mas ela ficava assim, ela não acreditava nas coisas, não acreditava muito nas pessoas. E com essas 2 doenças, tanto do cachorro dela quanto a doença dela, ela aprendeu a ser uma pessoa mais positiva, a acreditar mais, a levar as coisas com mais leveza. Os problemas surgiam e vamos embora, vamos seguir, né? Então assim, é um ensinamento de vida, né? E te dá força, te dá esperança, te dá alegria. É isso que esse livro traz, o livro de memórias, né? Vamos lá. Então, assim, para poder a gente já caminhar aqui pro final, ela, assim, ela era, né, pessimista, mas ela mudou a sua visão com as dificuldades que ela enfrentou, né? Ah, um outro ponto também, o título original do livro, The Dog Lived and So Will I, ou seja, o cachorro sobreviveu e eu também sobreviverei, né? Então, e esse é até um tema do blog dela, que ela vai comentando esses processos enquanto ela está fazendo a quimioterapia e tal. Mas aqui no Brasil se traduziu, né, como Os Cães Nunca Deixam de Amar. Um outro ponto importante, mas eu ainda não li, depois desse daqui, ela escreveu um outro livro que eu vou trazer para vocês futuramente, que é esse aqui, ó, Eles Sempre Estarão ao Seu Lado. Se vocês perceberem, tem 2 cachorros aqui. Então a gente já sabe, porque esse aqui é o Simmons. Eu não sei se um desses 2 aqui é o Simmons, eu tenho que ler o livro para saber, né? Aqui tem a fotinho dela, também é interessante poder ver, né? Mas aqui ele até comenta o seguinte, ó, o que levaria uma advogada amante de queijos e carnes a se tornar vegana? O amor por seu cãozinho. Então, assim, eu não sei o contexto que é, mas é a continuação, né, dos Cães Nunca Deixam de Amar. Então, assim, se você pegar esse livro aqui para ler, provavelmente você vai ficar com muita vontade de ler o segundo. E em breve eu trago para vocês aqui as impressões que eu tive desse livro.
tá? Então é isso, a gente encerra por aqui hoje. Agradeço muito aí a participação de vocês, pode deixar seus comentários, suas impressões, se você conhece esse livro ou não, se você está com vontade de ler ou não. Ah, um outro ponto importante, ele tem na Amazon, o preço dele em torno de R$30, mas você também pode comprar num sebo, né, procurando até na própria estante virtual, comprar em torno de R$10, tá? Então é um livro aí que tem um custo baixo, que vale muito a pena ler, principalmente se você passar assim, vou passar um final de semana em casa, descansando, eu não vou fazer nada de muito, né, diferente, tal. É um livro perfeito para você poder ler. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seus comentários. Até a próxima. Bye, bye!